Lula sentindo na pele pela primeira vez a ditadura do seu amigo Nicolás Maduro, a mentira contada por jornalistas da Globo e a frustração que eles já não conseguem mais esconder, e a mentira que Lula lamenta por não ser ensinada na escola. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Quando o assunto é o regime do seu amigo venezuelano, Maduro, Lula se opõe a qualquer um que ouse criticar ou apontar elementos que comprovem que o regime de Maduro é uma ditadura. Entre essas defesas incondicionais, que mais pareciam o amor de uma mãe pelo seu filho, surgiram expressões icônicas, como a democracia relativa. Mas a democracia relativa venezuelana chegou a um ponto tão relativo que aquilo que jamais imaginamos que poderia um dia acontecer, aconteceu. Lula criticou, de maneira muito comedida, mas criticou o regime venezuelano. O Itamaraty, ou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, divulgou nesta terça-feira, 26 de março, uma nota criticando a forma como tem se desenhado o pleito eleitoral que acontecerá em julho na Venezuela. Recapitulando aqui rapidamente, o que aconteceu no país governado por Nicolás Maduro é que, apesar da eleição ter sido marcada para julho desse ano, para dizer que é uma democracia, na prática o regime Maduro fez e ainda faz de tudo para que o atual presidente não tenha opositores na disputa. Com a principal líder da oposição, Maria Corina Machado, deram um jeito de fazer com que ela ficasse inelegível e ainda prenderam alguns membros da sua equipe. Outro forte nome para uma possível disputa com Maduro, Rocío San Miguel, advogada, foi presa por traição à pátria e conspiração contra o regime. A candidata que substituiria Maria Corina Machado, Corina Yoris, não conseguiu registrar sua candidatura por ter seu acesso negado ao sistema. Até o momento da gravação desse vídeo, aparentemente a oposição conseguiu registrar um nome provisório, Edmundo Gonzalez Urrutia, mas daqui até julho tem tempo de sobra para que surja um motivo para que ele fique inelegível ou seja preso, ou ainda aconteça um sumiço forçado de alguns de seus familiares, uma prática que já tem se tornado comum no regime ditatorial. Bom, o Itamaraty divulgou a nota, mas não foi qualquer nota não, pois não foi simplesmente o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, falando em nome do governo. Segundo uma matéria do G1, a nota foi revisada pelo próprio presidente Lula na segunda-feira, e Lula ainda solicitou ligações para falar com Nicolás Maduro ou com a Justiça Eleitoral venezuelana antes de soltar a nota, mas nenhuma dessas chamadas foi atendida. Sim, Lula foi completamente ignorado por Nicolás Maduro. Bom, a nota foi divulgada nessa terça-feira e nela o governo Lula manifestou expectativa e preocupação ao acompanhar o desenrolar do processo eleitoral do país vizinho. Mas, como se não bastasse a provável noite mal dormida que Lula deve ter passado por ter sido magoado pelo seu protegido, e apesar da delicadeza com a qual o governo brasileiro manifestou seu posicionamento, o regime venezuelano resolveu responder à nota brasileira, e responder de uma maneira bem característica de uma ditadura. O governo de Maduro afirmou em uma nota oficial que repudia o comunicado brasileiro, segundo eles, cinzento e intervencionista, que parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Os venezuelanos também dizem na nota que, por não se intrometerem nos processos políticos e judiciais brasileiros, eles têm a moral para exigir respeito e não interferência nos assuntos internos e na sua democracia, que, segundo eles, é uma das mais robustas da região. E eu destaco ainda que, nessa nota oficial, o regime de Maduro afirma que a eleição presidencial acontecerá no dia 28 de julho de maneira exitosa e sem intervenção ou tutela de qualquer força estrangeira. Em outras palavras, ninguém terá o direito de fiscalizar o pleito eleitoral. Irônico, não é mesmo? O senhor confia que vai ser justa a eleição lá? Olha, mesmo o que eles me disseram na reunião que eu tive na CELAC é que vão convidar olheiros, sabe, do mundo inteiro. O fato é que fica difícil esconder a satisfação por ver Lula, mesmo na mais doce e delicada crítica ao regime ditatorial de Maduro, regime que Lula sempre chamou de democracia, recebendo a mais pura e direta demonstração de como é uma ditadura na prática. E por falar em frustrações, vamos ao próximo assunto. A situação tem ficado tão feia para os adeptos da esquerda ultimamente, com algumas duras realidades que estão vindo à tona, que um certo grupo de jornalistas do Grupo Globo já não tem mais conseguido esconder o fato de estarem inconformados. Começamos por aquela que talvez seja a mais clássica, Miriam Leitão. Ao tecer os seus comentários sobre a visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria, ela não conseguiu argumentar sem usar uma grande mentira para isso. O lugar pela Convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro, é por isso que tem essa inviolabilidade. Então ali é território húngaro.
Então ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aquilo é uma forma de sair do país. Não, dona Miriam, uma embaixada não é território estrangeiro. É possível pedir asilo diplomático nela, mas definitivamente não é território estrangeiro. Portanto, não é uma forma de sair do país. Mas calma, que ela ainda disse mais. O asilo é um direito internacional. Se ele foi lá pedindo alguma coisa, pediu para permanecer ali, negar é que é ruim dentro até dessas convenções, da ideia de que asilo é um direito que todos têm, né? Mas ele não está sendo perseguido, portanto não é um perseguido político. Ô, dona Miriam, se um ex-presidente é acusado de ter roubado móveis dos palácios presidenciais, estar envolvido com atos antidemocráticos, ter planejado um golpe de Estado, ter tentado roubar joias recebidas de presente, ter envolvimento com milícias digitais, importunação de baleia, cartão de vacinação e mais uma lista de acusações e ainda com novas surgindo a cada poucos dias, sem que nenhuma delas até o momento tenha sido provada, se isso não é perseguição política, o que é preciso acontecer para uma pessoa ser considerada como perseguida política? Mas calma, que ela conseguiu piorar ainda mais. O que a defesa de Bolsonaro tem que fazer é ser mais transparente e não criar uma ideia de que uma resposta como essa que o ex-presidente deu faz algum sentido. Isso ofende a nossa inteligência. Ofende a nossa inteligência? É sério que isso está sendo dito justamente pela jornalista que noticia alta na inflação, aumento nos impostos, aumento no preço de combustíveis durante o governo Lula, é claro, mas sempre seguidos de entenda como isso é bom. Agora, a melhor parte do Brasil, é claro, é o brasileiro. Não faltaram memes na internet sobre os comentários da Miriam, como o novo mapa do Brasil, de acordo com a jornalista, ou o pedido para que avisem Lula que, se dá para sair do país indo apenas às embaixadas, ele que pare de torrar o nosso dinheiro viajando pelo mundo. E ainda, uma manchete no melhor estilo Miriam Leitão de escrever: você pode sair do seu país sem sair do seu país. Veja como isso é bom. Outra jornalista que tem mostrado no mínimo uma incoerência ultimamente é Natuza Neri. Foram 6 anos de investigações e da incansável pergunta: quem mandou matar Marielle? Só que agora que foram descobertos os mandantes, esse pessoal parece um pouco frustrado. Afinal, até mesmo o fato de ter uma casa no mesmo condomínio em que um dos envolvidos do caso também tinha, foi usada na tentativa de associar Bolsonaro a esse crime. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. Bom, Natuza Neri não se deu por satisfeita. Ela cobra uma investigação mais aprofundada. Mas por que a gente não pode chamar esse caso de caso encerrado? Porque se a gente chamar esse caso de caso encerrado, a gente vai se dar por satisfeito. Eu só acho muito irônico que a Natuza Neri, que agora clama por mais detalhes, ser a mesma jornalista que fez aquela matéria exclusiva com Janja no Alvorada, em que a primeira-dama disse que vários móveis e obras de arte haviam sumido, acusando o ex-presidente, mas a jornalista não buscou alguma forma de investigar se era verdade, como ter visitado os depósitos presidenciais, ou ter conversado com o responsável pelo setor de patrimônio, ou simplesmente ter procurado na internet imagens do palácio em 2018 para compará-las com as de 2023, como eu fiz. Não, ela simplesmente ouviu o Janja e só. Já foi o suficiente para o seu jornalismo investigativo. Enfim, nessa argumentação sobre o caso Marielle, ela ainda deu um jeito de citar a família Bolsonaro na história. Se sabia já com algum tempo que havia algum tipo de envolvimento deles com o assassinato da Marielle e eles continuaram transitando nessas grandes rodas, com muitos vasos comunicantes com a política do PT, falo do Quaquá, por exemplo, até a família Bolsonaro. Ainda sobre o caso Marielle, quem também não conseguiu esconder sua frustração foi Andréa Sadi. Então, a informação que eu apurei é, eles podem até peticionar pedindo para serem ouvidos, mas a PF nem considera isso importante, porque não acha que nada que eles possam trazer, Otávio, em eventuais depoimentos, ajude a elucidar alguma coisa que já está fechado. Mas a PF... E voltando ao caso de Bolsonaro na embaixada, eu preciso trazer aqui os comentários da jornalíssima Daniela Lima, que, para nossa sorte, esclareceu para o povo brasileiro. Bolsonaro seria isso, né? Ele é uma espécie de quase de asilo político que ele tentou se autoimpor ali por 2 dias para ver se ia ter algum problema o fato dele ter convocado manifestação
na Avenida Paulista. É disso que se trata e precisa ficar claro para as pessoas. E ao lado de Daniela, Leilani Neubar mostrou que aparentemente teve aulas com Miriam Leitão, pois a mentira usada foi a mesma. O próprio Bolsonaro falou, é algum crime dormir na embaixada? A questão é que ele não está em território brasileiro quando ele se comprometeu a estar aqui no território brasileiro, ao alcance da justiça. Peraí, então nesses 2 dias em que Bolsonaro estava na embaixada, na verdade ele não estava? Pois se ele não estava em território brasileiro, definitivamente na embaixada ele não estava, pois a embaixada não é território estrangeiro. Bom, se ele não estava lá, então as imagens que o New York Times divulgou são falsas? Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso agora. E já que eu falei em mentiras, tem alguém que não pode ficar de fora nessa história. Lula. O que eu vou trazer agora, eu já ia trazer no vídeo de ontem, mas o vídeo tinha ficado muito longo, então eu deixei para esse aqui. Ainda na segunda-feira, Lula participou de um evento de anúncio do pagamento da primeira parcela do pé de meia. Em seu discurso, ele veio com essa história aqui. Vocês sabem que o Brasil tem uma eterna dívida com a educação brasileira. A gente nunca aprendeu na escola que possivelmente o Brasil tenha sido o último país do mundo a ter uma universidade federal. Seu Lula, tem um motivo muito simples para que a gente nunca tenha aprendido isso na escola. Porque é mentira. Primeiro ponto que eu preciso esclarecer aqui. Lula já usou essa narrativa antes, alguns meses atrás, só que daquela vez ele falou que o Brasil tinha sido o último país do mundo a ter uma universidade. Nessa segunda-feira ele acrescentou o federal no final da frase. Só que comparar universidades federais com outros países não faz sentido, porque no Brasil isso faz parte da política educacional, mas isso varia muito ao redor do mundo. Cada país tem suas próprias políticas educacionais, consequentemente há variações em termos de estrutura, nomeação e governança. Mas voltando ao centro da questão, o Brasil não foi o último país do mundo a ter uma universidade. O próprio Lula já citou várias vezes que a fundação da primeira universidade no Brasil aconteceu em 1920. A UFPR diverge dessa informação, mas como eu já expliquei isso detalhadamente em outro vídeo, eu não vou entrar novamente nessa discussão. Tomando como base o ano de 1920, eu vou citar aqui apenas 3 exemplos de países que tiveram sua primeira universidade bem mais tarde. Angola, em 1962, Zimbábue, também em 1962, e Papua Nova Guiné, em 1965. Simples assim. E antes de finalizar o vídeo, se você me permite, eu tenho uma recomendação importante a fazer. Tem uma frase que eu considero muito valiosa, tanto que está na página inicial do meu canal no YouTube, que diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Essa frase é atribuída a Ayn Rand. Pois bem, a inteligência artificial hoje é uma realidade. Goste você ou não, ela está cada vez mais presente na vida das pessoas e cada vez mais estará presente no dia a dia dos mais diferentes tipos de trabalho, inclusive substituindo pessoas em determinadas tarefas. Saber utilizar ferramentas de inteligência artificial é, portanto, essencial para hoje não ficar para trás. E felizmente, nesse momento, ter esse conhecimento ainda é estar um passo à frente da maioria das pessoas. Eu utilizo no momento, principalmente, o ChatGPT, uma ferramenta que tem uma versão gratuita e que tem também uma versão paga. Se você ainda não conhece o ChatGPT, você não faz ideia das coisas inimagináveis que essa tecnologia é capaz de fazer hoje. Meu amigo, eu descobri que ele só não faz pão ainda porque não dá para enfiar farinha no computador ou no celular. Mas todo o resto que você imaginar, ele já é capaz de entregar. Se você precisa de uma pesquisa detalhada sobre um assunto, ele monta para você. Se você precisa da própria receita do pão, já que ainda não dá para fazer no computador ou celular, ele dá para você. Se você quer criar uma imagem específica, escrevendo os detalhes nessa imagem no chat, ele cria para você. Esse recurso é da versão paga, mas tem também a versão 100% gratuita do chat. Se você precisa programar um software ou aplicativo que faça determinada tarefa que você precisa e você não tem nenhuma noção de programação, ele faz para você. Se você precisa de um relatório, precisa de análise de dados, precisa criar um roteiro para uma apresentação, tudo que você imaginar, hoje essa tecnologia é capaz de entregar pronta para você. Eu até já conheci algumas coisas do ChatGPT, mas aí me foi apresentado um curso que ensina diferentes recursos dessa plataforma. Eu fiz o curso e no meu caso eu aprendi muitas coisas que me ajudaram a economizar muito tempo no meu trabalho, aqui na produção de conteúdo mesmo. Dependendo da sua atividade, pode ser que esse conteúdo ajude você a economizar tempo também ou a automatizar
automatizar algumas tarefas, a melhorar algumas tarefas, a encontrar ou desenvolver novas soluções que você ainda não tenha pensado ou não tenha conseguido colocar em prática. Ou ainda, se você assim quiser e estiver disposto a investir um pouco de tempo para aprender como fazer isso, pode até ser uma nova fonte de renda com uma nova atividade, como por exemplo, produzir vídeos para o YouTube de forma rápida e sem que você precise aparecer nesses vídeos. Enfim, são várias possibilidades, mas eu quero deixar claro aqui que nenhuma delas envolve ficar rico sem precisar trabalhar. Não existe esse milagre. Mas para você que procura formas de melhorar o seu desempenho e possivelmente sua renda, eu acredito que o conteúdo desse curso possa ser um ótimo investimento, assim como foi para mim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links. O primeiro deles é da página de vendas do curso, onde você verá um vídeo de apresentação e tudo mais, só que nesse primeiro link você conseguirá comprar esse curso pelo preço normal dele, que é R$ 147. No segundo link que eu vou deixar aqui, você vai direto para a página de compra do curso, só que com um desconto de 25% que eu consegui inicialmente para aquele primeiro vídeo em que eu fiz a recomendação, mas que agora, em função da enorme procura que me surpreendeu, eu conversei com os produtores e consegui manter esse desconto. Se você acompanha o meu conteúdo já há algum tempo, você sabe muito bem que eu jamais indicaria algo que eu mesmo não pudesse dar uma garantia. No caso desse curso, você tem um prazo de 7 dias para solicitar reembolso, caso você, tendo acesso às aulas, entenda que não era aquilo que você esperava, e ainda eu deixo aqui junto, logo abaixo dos links, o endereço de e-mail para que você entre em contato comigo, caso haja qualquer tipo de problema com essa solicitação de reembolso. Até o momento, desde que eu recomendei pela primeira vez, menos de 1% das pessoas que compraram solicitaram reembolso, um sinal de que as aulas têm atendido às expectativas. Os links estarão aqui embaixo e eu espero que dessa forma eu consiga ajudar você como uma retribuição pelo apoio que você dá diariamente ao canal. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.